né? Nessa disciplina, esse assunto, esse tema, quando eu fui montar, eu percebi que ele aparece em vários tipos de materiais, e parece ser um assunto à parte, mas na realidade ele é bastante importante para que a gente possa compreender algumas coisas sobre essa disciplina. Essa disciplina, ela é relativamente nova na nossa universidade, no nosso contexto, né, de UEPG. Poucos cursos têm essa disciplina, e então o material que a gente procurou montar para vocês é um material, assim, bem tranquilo, não tem muitas coisas complexas, mas ao mesmo tempo vocês vão perceber que, falando sobre CTS, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, algumas coisas vão ser um pouquinho mais difíceis, para a gente poder discutir, para a gente poder relacionar. Tá? Como sendo uma disciplina relativamente nova, não só no contexto da UEPG, mas também no contexto de outros cursos, no contexto da própria educação, né? Ela surgiu há muito pouco tempo, uns 20 ou 30 anos para cá, mais ou menos, por algumas questões aí que vocês vão acabar percebendo durante o decorrer do curso e durante as leituras que vocês vão fazendo no nosso material e as atividades que vocês vão fazendo, né? Aos poucos aí a gente vai tirando algumas dúvidas. No caso dessa disciplina, a gente tem algumas abordagens, que a gente chama, né, de CTS. Com relação, por exemplo, ao ativismo CTS, à educação em CTS, que seria utilizar a própria abordagem dentro da sala de aula, né, e as pesquisas em CTS, que são os experimentos, os testes de abordagem que a gente faz, as análises, as nossas leituras que a gente faz com relação a isso, né. O que a gente vai falar aqui, nós vamos focalizar mais na questão da educação em CTS. Então, o ativismo e a pesquisa estão em volta, mas vai ficar o foco em educação em CTS, ok? Muito bem, então, o conteúdo que nós preparamos para vocês no livro, ele tem 3 unidades, né, compreendendo e conceituando CTS, é a unidade 1, ali nós temos um histórico da disciplina, como que surgiu, por que apareceram esses estudos, né? Algumas questões sobre ética e cidadania, que também fazem parte de todo esse contexto desse conteúdo. CTS e o papel da universidade, ou seja, como que a universidade se encaixa em utilizar essa abordagem, em utilizar esses conteúdos na educação. E visões de mundo, né? Que foi o primeiro exercício que vocês fizeram, tá? Na segunda unidade, a gente vê ciência e tecnologia e sociedade. Vamos abordar algumas considerações separadas sobre o que é ciência, o que é tecnologia, e aí sim, numa terceira sessão dessa unidade, nós vamos falar ciência e tecnologia, incluindo o conceito de sociedade e as suas relações. A terceira unidade é um pouquinho mais complexa, né? Ela fala sobre CTS e a formação de professores e o papel do professor, né? Quais são as dificuldades, quais são as questões que o professor tem que tratar, que vai passar, claro, por todos os outros conteúdos anteriores da unidade 1 e unidade 2, né? Só que agora trazendo isso para o professor, certo? Então, nós vamos ter essa visão geral aí sobre esse conteúdo, vamos buscar fazer alguns exercícios, vamos produzir textos, como vocês já fizeram nesse primeiro, ok? Por falar em textos, por falar em produção de textos, né, eu gostaria de fazer alguns comentários com vocês sobre a questão de produção de texto. Vocês puderam observar já que estudar na universidade ou fazer um curso, né,
superior exige da gente um pouquinho mais do que nós decorarmos, do que nós copiarmos coisas, né? A gente faz um pouco isso, mas a gente precisa produzir mais coisas, né? Por isso eu pedi um texto para vocês, também para ver o que vocês pensam sobre o tema do trabalho, mas também para eu ter uma rápida amostra do texto de vocês. Vou confessar um negócio. Particularmente, eu achei muito legal os textos de vocês. Muito, muito bom. Uma escrita de um nível bem bom, né? Ideias interessantes e tal. As primeiras ideias, gostei muito que vocês seguiram a nossa orientação de não ler nada sobre o texto, sobre o tema, né? Antes da gente conversar, antes de vocês escreverem a opinião de vocês. Eu senti isso, que muitos de vocês fizeram isso é bem legal, porque o objetivo desse exercício era realmente captar essas primeiras impressões, as percepções de vocês sobre esse tema, visões de mundo, antes das leituras, né? Ou seja, o que vocês já conhecem disso antes da gente ir para os autores, né? Antes da gente ver o que os livros dizem, como que os autores conceituam isso na escrita, né? Nos livros, tá? Então, eu gostei muito. Os textos que eu li, vocês estão de parabéns, muito legal. Algumas questões nós temos que colocar, como, por exemplo, questões de ABNT. O que é a ABNT? A ABNT é a Associação de Normas Brasileiras, né? A Associação Brasileira de Normas e Técnicas, tá? E que ela regulamenta algumas coisas nas questões de engenharia, nas questões de biologia, em várias questões aí, e também na normalização de trabalhos científicos. Então, no portal da UEPG, na parte onde tem a biblioteca, lá vocês encontram, na homepage da biblioteca, da nossa biblioteca, no portal da UEPG, vocês vão encontrar um livrinho de normas técnicas. Então, lá vocês podem utilizar esse livro para poder formatar o texto de vocês, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, colocando aspectos mais formais no texto e já irem se habituando a utilizar esses padrões aí, né? Como, por exemplo, alguns de vocês mandaram textos em azul. Isso não vai tirar nota de ninguém, não se preocupem, né? Mas, segundo a ABNT, trabalhos científicos são entregues com texto somente em preto. E também não em negrito, né? Eu vi que alguns utilizaram o negrito, não é necessário, tá? Podem utilizar a fonte normal mesmo. O que mais? Formatações simples, assim, só para a gente começar, então, para vocês já irem se habituando a essas questões. Fonte, né? Texto sempre justificado. O texto justificado é aquele que é alinhado dos dois ladinhos, né? Dos dois lados. Papel A4, atenção às margens, que vocês vão encontrar as medidas lá nesse livro de normalização. Depois, num segundo momento, se a gente tiver um tempinho, eu posso mostrar para vocês aonde que vocês encontram isso no site da UEPG, mas é facinho de encontrar, tenho certeza que vocês vão conseguir. Atenção ao português também, né? Algumas questões aí de tempo verbal, algumas questões de frase muito longa. Isso eu gostaria que vocês tomassem um pouquinho mais de cuidado, porque frases longas torna a ideia difícil de ser compreendida para o leitor, e até mesmo para vocês. Agora, uma coisa bem legal também nas frases longas é que é fácil de consertar. A gente vai lendo e onde encontra um marcador discursivo, a gente quebra, põe ponto, letra maiúscula, ou faz um parágrafo, tá? Então, um pouquinho mais de atenção a essas questões aí. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem, quiserem comentar alguma coisa, por favor, podem escrever no chat ali, tá? A gente responde. Vamos ver se tem alguma dúvida por enquanto. Alguém está perguntando sobre o itálico, né?
somente palavras em inglês são colocadas em itálico. E algum, talvez, título ou subtítulo, conforme a formatação. Ok? Então, o itálico, ele é utilizado mais mesmo para as palavras em inglês. Ou em outro idioma, não só em português, em inglês, mas palavras em outro idioma. No caso da nossa área, a gente tem muitas palavras em inglês, não é? No caso da informática, por exemplo, login, logout, aí sim, se vocês precisarem utilizar essas palavras, coloca elas em itálico. Mas eu sugiro que vocês tentem encontrar, o máximo possível, a palavra correspondente em português, ok? O que também é tranquilo, né? Muito bem. Então, agora, um pouquinho, antes da gente fazer as nossas considerações sobre o tema, né, conversar um pouquinho sobre visões de mundo, vamos assistir um videozinho. Esse vídeo é ali que vocês estão vendo, né, o Walt Disney na minha tela, tá aparecendo ali, eu já coloco para rodar para vocês. Ele tem um link no YouTube para esse vídeo, eu vou passar esse link para vocês, e quem não conseguir assistir via a webconferência e quiser abrir uma janela e assistir ele no YouTube, né? Não na webconferência, também pode, aí fica um pouquinho mais rápido. Mas quem tiver tranquilo aí conectado, eu acho que vai dar para assistir sim, tá? Então vamos assistir esse vídeo e aí a gente vai conversar um pouquinho na sequência sobre ele. Vou colocar aqui.
Fear of the unknown. They are afraid of new ideas. They're loaded with prejudices, not based upon anything in reality, but based on if something is new, I reject it immediately because it's frightening to me. What they do instead is just stay with the familiar. You know, to me, the most beautiful things in all the universe are the most mysterious. Ok? Conseguiram ver o videozinho? Tranquilo? Que bom. Eu estava preocupada, por isso a gente demorou um pouquinho para começar. A gente poder preparar algumas coisas bem legais e interessantes para vocês verem. Então, o vídeo ele tem dois personagens, né? O dia e a noite. Ambos, cada um deles com a sua perspectiva, com a sua visão do que acontece só à noite, do que acontece só de dia. E aí eles começam a conversar, começam a compartilhar as experiências, ou a compartilhar os acontecimentos, vamos dizer assim, né? E eles acabam entendendo o que acontece, acabam entendendo a perspectiva um do outro. Então, a partir disso, a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre essa perspectiva, sobre essa visão do que eu entendo por realidade, do que eu entendo pelo mundo que me cerca, né? A ideia da nossa discussão não é gerar polêmica, certo? Então, vamos tentar manter os nossos comentários, vamos dizer assim, numa forma mais tranquila possível, ok? A ideia não é a gente gerar polêmica e nem entrar muito em um determinado assunto, como, por exemplo, política ou religião, não. A ideia não é essa. A ideia é a gente fazer uma discussão sobre a visão geral do que é esse conceito de visão de mundo, ok? Então, eu trouxe para vocês algumas, como é que nós vamos chamar aqui, algumas considerações sobre o texto de vocês, o que vocês escreveram, né? Eu li muitos textos de vocês e trouxe essas considerações como uma primeira base, uma primeira percepção do que é visão de mundo. Então, tinha uma pergunta lá, né, que era a primeira, que dizia assim: o que você entende por visão de mundo? Achei várias coisas interessantes ali. No primeiro texto, eu já achei essa questão.
achei difícil de racionalizar, ou seja, difícil de pensar sobre a minha visão de mundo. Eu não sei muito bem como explicar isso. Isso significa que a pessoa seguiu a orientação de não ir ver o que é antes. Eu achei isso bem interessante. E, claro, colocou a sua posição, colocou as suas ideias sobre o que seria o tema, né? O que é o conceito. E, realmente, pensando nesse aspecto, é difícil mesmo da gente parar para analisar o que nós percebemos do mundo, o que nós vemos sobre isso. Muitos de vocês colocaram assim, é o modo como vemos o mundo. Ótimo, né? Isso é importante. E isso também na verdade, é o miolo, né? O centro do conceito é esse aí, é o modo como nós vemos o mundo. Mas que modo, né? Baseado em quê? Então, essas coisas a gente vai discutir. Alguns de vocês colocaram assim, inclui também, a visão de mundo inclui também a valoração das coisas. Dar valor para as coisas, né? Não em termos de valor financeiro, mas valores. Modo como vemos o ambiente e como nos relacionamos com ele. Então, nessa perspectiva, alguns de vocês foram um pouquinho mais longe do que o modo como vemos o mundo. É interessante, né? Por aí mesmo, né? Como que a gente se relaciona também com essas coisas. Mas a gente se relaciona com o mundo de que forma, né? De que características dessa visão de mundo que a gente tem? Enxergar as coisas, outra questão, né, que vocês colocaram. Enxergar as coisas conforme aprendemos e vivenciamos. Essa é outra questão bem interessante que apareceu nos textos. Aprendemos e vivenciamos. Vivenciamos tem a ver com as experiências que nós temos na vida, né? Então, essas experiências, elas moldam essa nossa visão de mundo. Elas ajudam a gente a moldar a visão de mundo. E a aprendizagem está ligada à educação, né? Então, a educação, a formação, não só a educação formal, a educação da escola, da universidade, a educação religiosa, a educação familiar, todo esse conjunto de aprendizagens que a gente tem também ajuda a moldar a nossa visão de mundo. O que mais que vocês colocaram ali? São as nossas crenças e opiniões sobre o mundo e a sociedade em determinada época e local. Nesse aspecto, algumas respostas de vocês que disseram nesse sentido aqui, foi muito bem colocada. Por quê? Porque a nossa perspectiva está sempre em determinado contexto. Nós estamos num contexto e aí nós temos uma perspectiva, uma visão de mundo. E ela é também pautada numa determinada época. A gente já vai ver um pouquinho mais para frente, né, nas próximas questões, como que vocês interpretaram isso. Ok? Alguém está perguntando? Sobre o livro. Eu não entendi muito bem o que você está perguntando sobre o livro, Gustavo. Gostaria que você... Há uma afirmação. Foi falado um pouco de visão de mundo com a matéria de fundamentos da educação. Isso abrange bastante, a visão de mundo e educação estão bastante interligados. Isso é bem importante. Por isso eu trouxe esse conceito para a gente fazer essa autoavaliação, para a gente fazer essa autoconhecimento, vamos dizer assim, essa autoaprendizagem. Aí no final da nossa aula, da nossa conferência, vamos colocar um resuminho e vamos observar por que foi trazido para vocês algumas das considerações que vocês mesmos fizeram, né? E como que a gente vai ligar isso com o conceito mesmo, né? Muito bem. Tem mais duas considerações nessa questão, que vocês colocaram assim. Então, é o que nós aprendemos.
Nossa visão de mundo é o que nós aprendemos. Pode ser também, né? E como nós interpretamos a realidade também tem a ver com visão de mundo. Então, essa questão, o que você entende por visão de mundo, ela é uma questão difícil de responder, né? E vocês estão de parabéns. De parabéns pelos textos, pelas respostas que vocês deram. Não está nem certo nem errado, a gente vai vendo isso no decorrer aí das próximas questões. E vamos ver como que a gente liga isso lá no final, né? Muito bem. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar, é só falar, ok? Aí a próxima questão é, o que isso significa para você? Nessa questão, eu observei nos textos de vocês que realmente é bastante difícil falar sobre a nossa visão de mundo, porque a maioria dos textos não respondia a essa questão, respondia só a primeira. Né? Eu tive pouco subsídio para montar esses itens aqui, nesse aspecto geral das respostas de vocês, nos textos, né? Então, eu compreendi que realmente é algo difícil da gente explicar. Mas, quem conseguiu responder, ficou dentro de uma desses aspectos, né? Então, o que significa para você? Ter responsabilidade sobre seus atos. Muito interessante isso, né? Ter valores pessoais. É o que significa ter visão de mundo. Estar em constante transformação. Isso também é importante, né? Meu modo de pensar, influenciado pelo que eu aprendi e pelo que eu vivenciei. Então, acaba ligando com a questão anterior também, né? Com as vivências, com a aprendizagem, com as experiências, né? E uma última questão importante, o que significa isto para você? Respeitar a visão dos outros. Acabamos de ver isso no videozinho, né? Na historinha que foi contada ali sobre o dia e a noite. Num primeiro momento de não entendimento, eles acabaram brigando. Mas depois acabaram conversando e compreendendo que existem visões de mundo diferentes. Tá? A próxima questão era como é a sua visão de mundo. Essa questão é bem interessante também, porque ela, pela segunda vez, vamos dizer assim, ela mostra o quanto é difícil a gente responder isso e como às vezes os alunos confundem as respostas, né? Olha só, algumas considerações. Como é a sua visão de mundo? Otimista, é feita através da colaboração social, o mundo está um caos, existe muita falta de fé, o mundo é corrupto, é centrada na família, colocou somente em um aspecto, e estamos cada vez mais dependentes da tecnologia, também, foi colocado somente dentro de um aspecto. Então, essa questão mostra também a dificuldade da gente lidar com essas abstrações, né, de conceitos. Nesta questão, muitos de vocês colocaram como é o mundo, como está o mundo. Na verdade, a pergunta é como é a sua visão de mundo. Então, a resposta não quer dizer que estão erradas, não, mas falta alguma coisinha na expressão da ideia para a gente ligar isso com as questões anteriores, tá? Essa é muito interessante. Essa parece que todos conseguem visualizar isso, mesmo antes de saber o que é o conceito, qual é o conceito da visão de mundo, né? Como você construiu isso? Em colaboração com outras pessoas, de novo, lembrando o exemplo do vídeo, né? Ou seja, a colaboração. Eu quero ver o que é que tem no dia, eu quero ver o que é que tem na noite. São duas perspectivas de um dia de 24 horas, né? Da mesma situação. Através das experiências, convicções, crítica, isso eu achei bem interessante, né? Uma coisa muito importante que vocês colocaram nessa questão de como você construiu isso, com leituras.
Bom, a maioria de vocês já sabe que leitura é extremamente importante, né? Mesmo que que estamos lendo por entretenimento. É muito importante mesmo. Ela ajuda a moldar a nossa visão de mundo, ela nos abre portas, nos abre a mente, vamos dizer assim, não é? Mostra caminhos, certo? Assim, leitura de qualquer tipo. A leitura que eu gostaria de colocar para vocês aqui não é só a leitura de livros, de artigos, do nosso material da escola. Nós lemos o dia todo muito mais até do que nós pensamos que lemos. Nós estamos lendo o sistema de trânsito, estamos lendo as expressões faciais de outras pessoas, estamos lendo até um conjunto de cores, estamos lendo figuras, gráficos, tudo isso é uma forma de leitura. Acabamos de ler um vídeo, não é? Não só ver um vídeo, escutar o áudio, mas a gente acabou fazendo uma leitura disso também. Isso é muito importante para construir, para moldar as nossas percepções sobre conceitos, não é? Que mais? Dentro desta questão ainda, como você construir, né, a sua visão do mundo? Através do convívio familiar, através de informações, notícias de jornais, revistas, internet e televisão. Esta questão eu achei bem interessante e não tinha até então parado para pensar nisso aqui, né? Mas eu acredito que isso acontece também, porque são formas de leituras. Tá? A escola é um ambiente que proporciona bastante visão de mundo, vamos dizer assim. Proporciona que a gente tenha vários tipos de experiência, que a gente faça estudos, que a gente colabore com outras pessoas. Né? Quando o professor manda a gente trabalhar em equipe, nós estamos colaborando. Né? Ou quando a gente precisa fazer uma tarefa determinada, não só que envolve pessoas, mas é uma parte de uma tarefa, nós estamos colaborando com a tarefa e com outras pessoas. Então, uma educação colaborativa é essencial. Tecnologia, né? Então, como que eu construí isso? Através da tecnologia, através das dificuldades que eu passei, das alegrias que eu tive, então isso nada mais é do que experiências, não é? E trabalho. Tem gente que tem, muitos de vocês colocaram trabalho, o meu emprego, no meu serviço, isso é muito interessante, realmente, o nosso local de trabalho também proporciona experiências, também proporciona que façamos leituras, que a gente aprenda várias coisas, isso é bem importante, e também ajuda a construir a nossa visão do mundo. Não é? Muito bem. E aí temos a próxima questão. Você considera que a sua família ou a comunidade onde você vive influenciou na sua formação da visão de mundo? Né? A grande maioria dos textos que eu li, sim, responderam que sim. Eu diria aqui que pelos números é 98%. Mas teve alguns que disseram que não influencia. Teve uma resposta onde vocês disse que ela não influencia, mas ela ajuda a refinar a visão do mundo. Isso também é uma questão bem interessante. Né? Por que essa questão foi colocada aqui? Porque a gente convive, né? O ser humano é um ser social. Então, tudo que nós fazemos, as nossas escritas, nossas produções, ele tem esse fim, né? É um ato social, como diria um dos grandes autores que escrevem sobre o processo de escrita, Eisenhower, né? São dois autores, na verdade. Eles estudaram o processo de escrita e concluíram que o processo de escrita é um ato social e que o ser humano sempre escreve para a sociedade, para alguém, não somente para guardar as nossas escritas, né?
E eu achei muito interessante isso, achei bem interessante, que a maioria de vocês concorda ou disse que sim, né? Que é influenciada pela comunidade e pela família. E a última questão, você acha que ela pode mudar? Aqui eu obtive respostas bem interessantes, né? 99% de vocês dizem que sim, ela pode mudar. Até mesmo, provavelmente, por causa das experiências que vocês já tiveram. Então, quando a gente é adolescente, a gente pensa de uma certa maneira. Quando a gente entra na fase adulta, nós começamos a racionalizar e a pensar de formas diferentes, a visualizar nas coisas, fazer novas leituras. Isso é importante. Isso também ajuda a moldar aí a nossa visão de mundo. E sim, ela pode mudar, vocês disseram, né? Como que ela pode mudar? E vocês complementaram através das experiências que trocamos com o mundo em vários sentidos, né? Com o ambiente, com outras pessoas, com o que nós vemos, com o que nós interagimos, e assim por diante. Ela pode mudar? Sim, para se adaptar ao meio. Achei interessante essa resposta, né? A gente muda para nos adaptarmos ao meio. Eu acho que isso tem um pouquinho de sentido, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, fiquem à vontade. O que mais? Ainda nessa questão, né? Você acha que ela pode mudar? Podemos influenciar e sermos influenciados. Essa é uma percepção bem importante, muito importante. Já nos seres sociais, então, vivendo em sociedade, colaborando, nós influenciamos outras pessoas e nós também somos influenciados. Lembrando disso, o objetivo da nossa discussão não é eu mudar a visão de mundo de vocês, ok? Eu não tenho essa pretensão, esse não é o objetivo da nossa webconferência, e sim elicitar essas questões, trazer isso à tona, né? Trazer isso para nossas discussões. E uma última questão aqui, né? Podemos mudar a visão de mundo sem mudar princípios e valores. Isso também é interessante. Então, olha só, nós podemos tranquilamente mudar, refinar ou fazer pequenas alterações no modo em que nós vemos o mundo e continuamos com os nossos princípios e os nossos valores, né? Os autores também concordam com essa questão. Bem interessante, ok? Então, essas questões que eu coloquei para vocês, que são referentes, aspectos referentes a cada pergunta que foi feita no texto, elas foram trazidas dos textos de vocês, ok? Dos trabalhos que vocês entregaram. A percepção de vocês sobre a visão de mundo, ok? Antes da gente passar para frente, só algumas consideraçõezinhas. Algumas considerações, tá? Alguns de vocês, quando foram explicar o que é a visão de mundo, né? Vocês não explicaram aqui a visão de mundo, mas a visão do mundo, como já coloquei ali anteriormente. Isso, no momento de expressar nossas ideias, a gente tem que pensar um pouquinho mais, refletir um pouco mais, se o que eu estou respondendo é o solicitado, mesmo às vezes ler novamente. Não é sobre o mundo, é a minha visão de mundo, né? E alguns de vocês falaram também sobre o mundo hoje, né, no nosso contexto atual, os problemas que o país está passando. É importante que a gente coloque isso, mas também é importante que a gente perceba que nós estamos interpretando a visão de mundo, né? Não queremos complicar muita coisa. Uma outra questão interessante que um aluno colocou, assim, nessas considerações gerais, ele colocou assim: para mudarmos, é preciso ter senso crítico de si mesmo.
né? O que é melhor? O que é pior? Devo mudar? Devo procurar novos caminhos? Continuar do jeito que eu estou? Isso é muito importante que a gente reflita sobre isso e que a gente formule questões, que a gente aprenda a perguntar e a perguntar para nós mesmos. Né? Extremamente importante, isso nos ajuda a refletir, isso ajuda a gente a filosofar, ou melhor, colocar a filosofia em prática. Isso é filosofia. Né? E a filosofia nos ajuda a racionalizar o que nós sentimos, a racionalizar os conceitos, a racionalizar o que nós estamos vendo do mundo. Né? O que o mundo está nos transmitindo, e assim responder. De que forma que eu vou responder ao mundo nessa questão. Ok? Vou colocar uma pergunta para vocês agora, meio geral, sobre tudo que a gente falou até agora. Uma perguntinha. Nós precisamos mesmo sair da nossa comunidade para alterar ou para mudar a nossa visão do mundo? O que é que vocês acham? Será que é preciso? Vamos comentar um pouquinho? Trocar alguns comentários com o pessoal? Podem comentar. Preciso sair da minha comunidade, ou seja, por exemplo, preciso ir morar fora, preciso ir trocar de bairro para mudar de visão do mundo, para ter outra perspectiva? O que vocês acham? Interessante as respostas, né? Penso que sim, alguns pensam que não. Hoje em dia não precisa. Hoje em dia, vocês mesmos disseram aqui, televisão, jornal, internet, não é? Várias mídias fazem com que a gente tenha novas leituras e saiba o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, lá no outro bairro, na outra cidade. Embora também não seja proibido. Quando eu mudo de cidade, às vezes por uma necessidade, claro, eu começo a morar ali, começo a observar os moradores, vou ter outros amigos, outras pessoas para colaborar, outras pessoas para aprender, outras experiências de aprendizagem, né? Outras experiências. Então, também é válido, né? Mas não que eu precise fazer isso para mudar a minha visão. A menos que a pessoa sinta que precisa fazer isso, né? A mudança é interna, mas o externo influencia. Muito boa resposta, Diogo. Muito interessante. Faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar sobre isso. O externo, o mundo, né? O mundo, as pessoas, a escola, tudo que está à nossa volta influencia, sim, a essas questões, né? Mais algum comentário? Muito legal conversar com vocês, ó. Muito legal. Qual é o papel da família nessa questão? Muito bem, vamos dizer que eu não mude, né? Mas e a família? Influencia não só na nossa visão de mundo, mas na forma como eu construí isso? Aí tem algumas pessoas que falam sobre as tradições, né? Isso também, a cultura que a gente traz dos antepassados, que a gente traz da cidade onde a gente veio, que a gente leva também para outros pontos, né?
Olha só, tem mais gente que gosta de se inspirar nos filmes, nos desenhos, né? Porque eles passam mensagens interessantes, eles fazem a gente pensar, né? Fazem a gente refletir. Uhum. Olha, alguém pode depois assistir esse filme. Se colocar no papel do outro, né? Você fala, Dinarte fala em um personagem que era rico e fica pobre, e um personagem que era pobre e fica rico. Interessante, né? Ele mudou de perspectiva, como no filme que nós vimos agora há pouco. Quando a gente muda de perspectiva, a gente vê algumas coisas diferentes. E não só mudar de perspectiva. Eu estive fazendo algumas leituras a mais sobre esse assunto, agora nesses últimos meses, e uma coisa importante, mas que nenhum autor fala, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, é sobre a empatia, né? Que é exatamente isso que o nosso colega está colocando ali, também, não só mudança de perspectiva, mas ver a vida ou ver o mundo com os olhos das outras pessoas. Ok, a palavra empatia, pessoal? A habilidade que a gente tem de se colocar no lugar dos outros. Ok, tranquilo, empatia? O que é que vocês acham desse termo? É importante para a visão de mundo? Legal, né? Importante. Sim. Particularmente, eu acho importante, né? Nós já vamos ver por quê. Muito bem. Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Aqui? Agora nós vamos passar para uma segunda etapa da nossa aula. Então, nós vimos até agora as percepções de vocês, sem vocês conhecerem o conceito. Né? Vamos... A maioria dos textos que eu li, então, frisando novamente, a maioria dos textos que eu li, eu pude perceber isso, que vocês escreveram realmente as próprias percepções. Isso é bem legal. Né? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler para vocês um trechinho do livro, do material didático que vocês têm ali no ambiente, né, no AVA. Um trechinho do livro que está na unidade 1, seção 4, página 21. É sobre visão de mundo. É o que os autores falam. Eu vou ler por quê? Porque eu não quero correr o risco de colocar palavras na boca deles, né, que eles não disseram. Ok? Então, visão de mundo é um conjunto de crenças, valores e conceitos que dão forma e significado ao mundo em que a pessoa vive e age. Olha só, observei muito desse conceito nos textos de vocês. Né? Podemos também definir visão de mundo como sendo uma estrutura de referência social e cultural que permite a análise da natureza, dos pressupostos teóricos, das instituições, das pessoas, das situações e das experiências. Interessante isso, né? Isso foi dito por Norton, citado na obra de Komioto, 2016. Ok? Então, imagine o seguinte, ele fala aqui de estrutura de referência, né? Então, visão de mundo enquanto estrutura de referência. Vamos imaginar um andaime. Um andaime é uma estrutura, que serve para quê? Para que a gente possa subir alguns degraus e possa executar algumas tarefas. Eu imagino essa estrutura como sendo parecida com um andaime, né? Com um andaime. Então, os andaimes, não sei se vocês já puderam visualizar isso nas obras, né? Eles são dinâmicos. Eu posso construir um pedaço de 2 metros, eu posso construir um pedaço de 4 metros, posso construir com os mesmos materiais. É vamos dizer assim, uma escada diferente de encaixar, onde ela tem um formato diferente de escada, vamos dizer assim, né? Ali eu posso colocar uma tábua, posso pendurar mais algumas outras coisas. Provavelmente vocês já viram isso na obra. Eu imagino essa analogia como sendo bem interessante,
né? Uma estrutura que me dá suporte para que eu agregue outros elementos nessa estrutura e possa executar algumas tarefas, como, por exemplo, interagir com o mundo, interagir com as pessoas, aprender, vivenciar e experienciar. Tá? Seguindo o texto. A visão de mundo é dinâmica, assim como o andaime, né? E depende de novos conhecimentos e de novas experiências. Depende de novas pecinhas para a gente encaixar aqui, encaixar para cá, ou tirar daqui, tirar de lá, e assim por diante. Agora, uma coisa interessante que esses autores falam é que é o resultado e é a resultante da educação recebendo influência da sociedade, da cultura e das características psicológicas, conscientes e inconscientes do indivíduo e das pessoas com as quais se relaciona direta ou indiretamente. Não é? Então, observem como, apesar de estar dito de uma forma bem formal aqui, né, de uma forma bem expressa, de uma forma clara, mas a gente consegue observar isso no material de vocês também, não é? E isso é uma coisa bem importante, eu consegui expressar as minhas ideias, não é? Da forma como os autores expressam. A visão de mundo de cada um, continuando, e do coletivo é constituída através da cultura acumulada na sociedade. Olha, tem gente que falou das tradições, dos costumes, né? Aqui está o papel da família em transmitir essas culturas, o papel da sociedade em agregar isso, né? E ele diz ainda, por meio das crenças compartilhadas, dos valores e das experiências, das referências históricas e culturais, dos estudos e pesquisas. Então, a história também vem contribuir aí, né? Estudos e pesquisas também vêm contribuir para que a gente forme essa estrutura de referências que o autor falou ali mais para cima, ok? Então, veja que interessante. Agora, a compilação do que os autores observaram nas pesquisas, nos estudos, em tudo que eles vêm construindo aí para que a gente possa conversar sobre isso, né? Interessante. Vamos ver o que o pessoal está falando. Uhum. Isso nós podemos encontrar algumas questões, não exatamente contraditórias ou conflitantes, né, mas outras abordagens. Eu também já ouvi falar sobre isso, né? Mas tudo perpassa por estudos. Como eu falei para vocês, o nosso objetivo dessa aula não é mudar a visão do mundo de vocês, é colocar pontos de discussão, colocar pontos de reflexão, para que vocês possam refinar, construir a visão de mundo de vocês, né? E nós já vamos ver por que isso é importante. Muito bem, então agora, já que a gente viu essas questões da estrutura, né, crenças, valores, como que é construída, o que é, né, qual é o conceito de visão de mundo, segundo a maioria dos autores que estudam nessa área, não é? É muito interessante. Então, assim, eu estava me lembrando aqui de uma questão muito interessante que eu escutei em sala de aula no curso presencial de engenharia de software, né? Nossa, professora, a nossa visão de mundo muda mesmo, né? Muda? Não sei, muda? A sua mudou? De que forma? Porque a gente via um cientista de um jeito, agora vê um cientista de outro jeito. Então, eu pergunto para vocês a seguinte questão, né? Quando eu falo a palavra cientista, o que é que vem na cabeça de vocês? A imagem. O que é que vem na imagem? Descrevam a imagem para mim. Podem escrever ali no chat. Qual é a imagem
que vem na cabeça de vocês quando eu falo a palavra cientista? Como diz no livro. Estudo, alguém de jaleco branco, que mais? Óculos. A gente estuda muito, acaba tendo que usar óculos. Alguém que estuda muito. Lembra das pesquisas. O que mais? Alguém que não sai de dentro de um laboratório e que acaba envelhecendo ali, ficando de cabelinho branco. Testes, né? Experimentos. Alguém que tem empatia pelos problemas humanos, a pesquisa é isso, né? Ela resolve os problemas, serve para resolver os problemas da sociedade e melhorar a vida das pessoas, né? Experiências, experimentos, na verdade, né? Ali. Sim, mas experiências também é uma palavra boa, é uma palavra que cabe ali nesse momento. Joia. Então, veja, se nós tivéssemos a oportunidade de fazer essa pergunta há 100 anos atrás, sim, muita gente ia dizer que é isso mesmo. Uma pessoa de jaleco branco trancado dentro de um laboratório, com o cabelinho grisalho, todo arrepiado, parecendo aquele personagem de filme, né? Do filme De Volta para o Futuro, né? Aquilo é uma representação bem interessante de um cientista. Mas se a gente for observar hoje em dia temos vários tubos de ensaio, legal, né? Nós temos várias visões. A nossa visão mudou um pouquinho com relação ao cientista. Hoje a gente fala vocês já ouviram falar, claro, né? De cientista da computação? Já, porque nós temos o curso de ciência da computação. Cientistas da área de biologia, temos cientistas nas áreas médicas, temos cientistas na astronomia, temos cientistas em várias áreas onde, às vezes, normalmente, eles não estão trancados no laboratório. Hoje nós saímos mais a campo, então a nossa visão de mundo está um pouco mais ampliada também por conta disso, não é? Há um tempo atrás ninguém ouvia falar em cientista da computação, cientista da informação, né? Ciência da informação. Então, como vocês falaram lá anteriormente, a visão de mundo, ela tem época e local. Muito interessante isso, né? Viram só? Aí. Uma pergunta, então, para vocês agora, para a gente fechar essa questão do conceito. Lembrando do texto que vocês escreveram, né? O que você acha? Você acha que o que você escreveu se aproxima do texto dos autores, ou seja, daquilo que está lá no livro? É um texto que se aproxima? O que é que vocês acham? Não é para responder, tá certo ou tá errado. Na verdade, essa compilação dos textos de vocês tem muito a ver com isso aqui, mas dito com outras palavras. Mas assim, no texto de vocês acham que o texto, a ideia, a visão que vocês tinham do conceito é próxima disso aqui? O que é que vocês acham? Vocês podem colocar um comentário, alguma coisa assim. Tranquilo? Não muito. Mesmo quem não se aproximou muito disso aqui, cumpriu o objetivo da tarefa. Por quê? Porque o objetivo da tarefa era vocês escreverem a percepção inicial de vocês. Não é? Então, não se preocupem com isso. Tá? É uma questão de conceito apenas.
Sim, não, um pouco. Legal. Tudo bem. Então, para a gente resumir tudo que vocês falaram no texto de vocês, né, e mais essa ligação aqui, com o texto que tem no livro, eu fiz uma nuvem de palavras para mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. O que é uma nuvem de palavras, em primeiro lugar, né? É uma forma da gente fazer uma representação de um texto, né? Ou seja, nessa nuvem de palavras, a principal característica é que ela tenha palavras que mais ocorreram no texto. Olha só que interessante. Então, assim, eu coloquei as que mais ocorreram até três ocorrências. A partir da 2 eu desprezei, e desprezei também artigos, preposições, verbos conjugados e... acho que foi só isso, artigos, preposições... Aí alguns adjetivos também, advérbios, que eu desprezei também, né? Porque o software, ele faz uma lista de todas, absolutamente todas as palavras. Então, eu peguei o texto de vocês e coloquei todas as palavras. Vejam só que interessante que ficou. Peraí. Estão conseguindo visualizar? Olha só que legal. Nuvem de palavras. A palavra que mais apareceu foi sociedade. Essa é a palavra que ocorreu mais vezes. Ocorreu mais de 100 vezes, inclusive, né? Aí ocorreu a palavra visão, hoje, vivemos, família, que é diferente, indivíduo. Ok? Então, nessa forma de representação, as palavras que estão com caixa mais alta, que são maiores, vamos dizer assim, são as que mais ocorreram. E as que estão bem pequenininhas são as palavras que tiveram menor ocorrência. O que vocês acharam? Legal, né? Tranquilo? E aqui nós temos mais uma nuvem. É a mesma figura, a mesma lista de palavras, só que eu coloquei num formatinho diferente. Então, isso faz um resuminho aí. Tá? Legal, né? Vocês podem utilizar essa estratégia também, quando vocês quiserem fazer uma representação legal de ocorrência de palavras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não anotei, mas essa nuvem de palavras foi gerada com um software que é gratuito na internet, através de um site chamado www.wordcloud, tudo junto, em inglês, né? Nuvem de palavras, wordcloud.com. Vou colocar aqui para vocês no chat. wordcloud.com. Ele funciona bem com grandes dados de texto, tá? Como esses que nós trabalhamos aí. Eu trabalhei com mais de 40 textos para montar essa nuvem. Tranquilo? Dúvidas? Comentários? Fiquem à vontade. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar esse aqui.
folhinha em branco. Agora nós vamos fazer o seguinte. O que nós fizemos aqui um diagrama. Agora vamos resumir a nossa aula, tá? Vamos fazer um rápido resuminho aqui. Então, o que nós fizemos foi, primeiro, discutir as percepções iniciais. Vocês estão conseguindo enxergar? Está muito pequenininho? Tranquilo? Qualquer coisa eu passo para vocês isso aqui depois no AVA, tá? No ambiente. Então, as percepções iniciais de vocês, a gente conversou bastante, vimos, revimos, né? E aí, depois disso, o que a gente fez? A gente visitou os autores, para saber se a nossa concepção está certa. E aí nós criamos a nossa concepção sobre visão de mundo. Então, assim, pessoal, não quer dizer que os autores estão totalmente certos. Né? E não quer dizer que vocês estão totalmente errados, não. Essa é uma questão bem interessante, bem importante para a gente discutir e deixar claro. Tá? Qual foi o objetivo, então, desta aula? Foi criar para vocês uma ferramenta. Desculpem a letra, porque eu não quero apertar os botõezinhos aqui do nosso projetor. Para criar uma ferramenta intelectual, tá? O objetivo disso aqui foi discutir o conceito de visão do mundo a partir da percepção, das percepções dos alunos, vocês, né? A fim de que a gente possa obter uma ferramenta conceitual e individual, a qual tem o objetivo de entender como se deu o desenvolvimento científico, tecnológico e social. Em uma determinada época e local. Tá? Vamos fechar aqui. Ok? Então, esse foi o objetivo da nossa aula, da nossa discussão. Fornecer a vocês uma ferramenta, ou seja, a percepção de vocês mesmos sobre as questões de visão de mundo, tá? Sobre os autores e sobre como é que a gente vai utilizar essa nossa percepção a partir de agora. Vocês vão estudar o livro, vocês vão dar uma olhadinha em todo o material, vão fazer as atividades. Tenham sempre essas questões em mente, né? Porque elas tornam bem mais fácil a gente compreender como é que se deu esses acontecimentos, né? Porque CTS é uma disciplina que relaciona ciência, tecnologia e sociedade. Então, a gente não fala só de ciência, a gente não fala só de tecnologia e nem só de sociedade. A gente fala sobre os três conceitos. E a gente relaciona esses três conceitos. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Esse esqueminha, eu vou colocar ele no resumo. Se vocês observarem, o resumo da nossa disciplina ainda não tem. Então, esse esquema eu vou colocar lá no resumo,
como parte aí de uma produção bem interessante que a gente fez para essa aula, para essa disciplina, a partir do trabalho de vocês, né? Isso eu gostei muito, foi bem legal. Pessoal, algum comentário, alguma dúvida? Podem colocar lá. Tranquilo? Entenderam por que é uma ferramenta? Essa nossa discussão toda? Construir uma nova, não uma nova percepção, né? Construir, colocar mais uma, vamos dizer assim, colocar mais um elemento na nossa estrutura, mais um elemento no nosso andaime, né? Para que ele possa ficar bem seguro, para que ele possa ficar, nos dar suporte realmente para os próximos estudos, ok? Muito bem, na próxima webconferência, nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios para os professores. Esse é um assunto bem interessante, bem importante, eu acho legal que vocês participem. Vamos, se der tudo certo, vamos fazer um estudo de caso, também, né, sobre uma aplicação prática da abordagem CTS em um plano de aula, ou seja, em uma aula, ok? Vamos fazer um pequeno estudo de caso. E eu acho que, se não tem mais dúvidas, nós estamos quase encerrando. Dúvidas, pessoal? Comentários? Tudo tranquilo? O que vocês acharam da nossa discussão? Beleza? Bom, eu gostaria de deixar uma última reflexão para vocês. Não precisa escrever, não precisa mandar de volta, é só para vocês pensarem, tá? Vocês disseram que a visão de mundo de vocês também foi construída a partir de notícias, a partir da internet, de televisão, de rádio, das diversas mídias que a gente tem por aí, tá? Então, eu deixo a seguinte reflexão para vocês. Como que vocês acham que era a visão de mundo das pessoas antes que essas coisas existissem? Principalmente internet e televisão. Como é que vocês acham que era a visão de mundo dessas pessoas? Vamos dizer assim, há 150 anos atrás. Ok? Ah, que bom que vocês gostaram. Eu também gostei muito de ler o trabalho de vocês. Joia. Fica aí a consideração, né? Como analisar ciência, tecnologia e sociedade sem colocar a política? Não existe sem colocar a política, né? Nos materiais, no livro, vocês vão perceber que os processos políticos vão influenciar, sim, porque eles fazem parte da sociedade, né? Eles fazem parte dos nossos contextos, de todas as sociedades. Toda sociedade tem processos políticos. Na verdade, o que nós vamos fazer não é colocar a política, é assim, discutir, perceber quais são as influências que isso pode ocasionar aí no desenvolvimento científico e tecnológico. Tá? Mas é uma boa pergunta, é uma pergunta muito interessante. Mas a política não vai ficar de fora. Não fica de fora. Exatamente, Gilei. Sim, por isso, porque a pesquisa advém de financiamento, né? E tem várias questões embutidas aí nesse contexto. Que às vezes a gente não percebe, né? Muitas pesquisas são financiadas com fins específicos, não exatamente com fins sociais, né? Isso a gente vai discutir também mais tarde. A partir do capítulo
da unidade 2, onde tem ali ciência, tecnologia e sociedade, né, nós temos alguns exemplos ali sobre, nesses textos, sobre essas relações entre neutralidade da ciência, entre a produção científica dando suporte para as questões tecnológicas e, ao mesmo tempo, as produções tecnológicas voltando para a ciência e, assim, dando suporte para que a ciência possa desenvolver mais coisas. Essas discussões tem ali. O que é importante nesse momento, então? Que, a partir de agora, vocês leiam o restante do material, deem uma olhada no livro, que o livro traz bastante coisas interessantes. No livro didático nós temos links, temos sugestões de filmes para que vocês possam refletir, para que vocês possam pensar, né, analisar sobre isso e começar a fazer os nossos relacionamentos, né? Nós vamos fazer sim. Na verdade, essa é uma disciplina onde quase nada fica de fora. Quase nada. Temos questões religiosas que implicam ali as próprias, como as de hoje, né? As próprias questões individuais, as nossas próprias formas de pensar. Por isso, visão de mundo é um conceito muito importante para que a gente possa racionalizar sobre exatamente isso que vocês estão falando ali, as influências, né? Nesse desenvolvimento, as influências políticas, religiosas, as influências, como vocês disseram, externas, né? Do mundo ao nosso redor, do meio ao nosso redor. Tá? Uhum. Muito bem. Muito bem. A nossa webconferência termina por aqui hoje, tá? Se vocês quiserem mandar sugestões, mandar comentários nos fóruns, né? Nós temos os fóruns, podemos continuar discutindo, podemos continuar conversando lá. Se tiverem dúvidas sobre as atividades, é só falar, ok? A gente ajuda, sem problema. E, só repetindo, né? Na próxima webconferência, nós vamos conversar um pouquinho sobre todas essas questões, sobre todas as outras unidades, como que elas influenciam aí no papel do professor, os desafios para o professor, não de ciência, não só o professor de computação, né, para os professores que poderiam utilizar, ou que gostariam de utilizar, CTS como uma abordagem nas suas aulas, ok? E aí vamos fazer um estudo de caso também de como aplicar isso aí, certo? Então é isso, uma boa noite, pessoal. Muito obrigada por estar assistindo a nossa webconferência aí hoje, né? E ficam aí as reflexões e ficam aí registrado o nosso material e a nossa discussão de hoje. Ok? Boa noite.